Salve pessoal, boa tarde. Desculpa primeiramente pela demora aí. Hoje vai ser a nossa primeira monitoria aqui da disciplina de engenharia de software. Eu me chamo Diego, sou monitor de engenharia de software faz 3 períodos. Esse é meu quarto período sendo monitor. E hoje, no caso, a gente vai dar a monitoria de introdução ao Git, GitHub e JavaScript. Eu vou passar aqui o slide. Vou apresentar aqui o time, como é que está composto esse semestre. É, Como eu falei, eu me chamo Diego, eu estou no sétimo período do RSI. Estou um pouco desblocado aí, mas considerando estou no sétimo agora. Aí temos a nova membra do time, que é a Pauline, que ela também é do sétimo período, e o outro membro do time é Alexandre, que está na monitoria aqui desde o período passado. Pessoal, se vocês quiserem se apresentar aí, se apresentem aí. Alô, alô. Tá tranquilo, amigo. Vou passar aqui o slide rapidinho, só para a gente falar aqui sobre quais vão ser os temas abordados nessa monitoria e quais são os pontos principais que a gente vai trabalhar tanto aqui como no desenvolver da disciplina, que é o projeto que a disciplina pede, né? Acho que o Vinícius já falou com vocês sobre, que é sobre o que é o Git, o que é o Git Flow, quais são os comandos principais e sobre os conflitos que podem acontecer, né, durante o projeto. É, Tá todo mundo vendo aí o slide? Só uma dúvida. Tudo certinho? Sim, sim, sim. Tudo Tá certinho. tudo certinho. Beleza, beleza. É, Vou passar aqui, aí vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Eu não sei se todo mundo já trabalhou com Git ou se já trabalha, mas um dos pontos principais que a gente vê na monitoria, caso alguém não tenha trabalhado, eu acho importante ressaltar alguns tópicos, né? Tanto para relembrar quanto para aprender, né? Porque versionamento de código é extremamente importante na engenharia de software, tipo, no desenvolvimento de software, desde o básico, tá ligado? É quando a gente pensa, né, no requisito do projeto até chegar no MVP, né? Vamos dizer assim. E começando, o que é o Git, né? Eu coloquei uma citação aqui, que eu coloco todo semestre, que eu acho muito importante, tipo, da gente entender melhor o que é o Git, uma ferramenta ou, sei lá, uma base que a gente guarda no nosso repositório. Mas, tipo, vou ler aqui para a gente entender que o Git, ele é um sistema de controle de versão distribuído, gratuito e de código aberto. Eu ressaltei aqui esse controle de versão porque nele, basicamente, a gente controla o desenvolvimento do projeto, né? Porque necessariamente a gente não faz um projeto em um só dia, sei lá, coda rápido e simplesmente joga no repositório e acabou, porque, querendo ou não, o ciclo de desenvolvimento de um software, ele é infinito, né? Sempre vai aparecer algo novo para ser colocado, uma feature nova, vai aparecer um bug que a gente não esperava que aparecesse. E, tipo, essa questão do controle de versão é algo necessário porque vão acontecer sempre vários casos, vários exemplos, vários X coisas que a gente deve resolver, né? E a questão do Git ser de código aberto é porque realmente tem essa questão, né? Se a gente, por exemplo, colocar um projeto público lá, alguém pode vir pegar nosso projeto, tipo, vai estar lá ligado com o nosso, né? Mas tipo, vou melhorar aqui, ou vou adicionar mais coisa. E tipo, é assim que faz parte, né? Porque a comunidade de código aberto é algo bem, como já diz o nome, né? Código aberto é algo bem amplo para todo mundo que quer desenvolver ou quer fazer alguma outra coisa, né? Continuando, cadê? Git é um sistema de controle de versão distribuído, gratuito e de código aberto projetado para lidar com tudo, desde projetos pequenos a muito grandes com velocidade e eficiência, ou seja, várias empresas usam, seja da menor possível a maior possível, porque é algo essencial, né, no ciclo de desenvolvimento de software. Vou passar aqui. É, Alguém quer perguntar alguma coisa ou Paulinho ou Alexandre quer falar sobre?
Não, eu só queria dar um aviso ao pessoal, até botei no chat, é que se tiverem grupo da sala, pra poder avisar que tá tendo a monitoria. Ah, sim, sim, certo. Beleza, beleza. Se quiserem também falar alguma coisa, é só parar pra falar, beleza? Só pra Beleza, amigo. clarificar. É, nesse slide aqui, eu exemplifiquei o Instagram. Eu não sei se todo mundo já chegou a usar o Instagram quando tinha esse layout aqui. Aí, tipo, por exemplo, porque o Instagram é uma rede social que é usada hoje em dia, acho que a mais usada. É, houve uma época que necessariamente o slide não, o template, tá ligado? O design do Instagram era assim. E ele era tipo somente para mobile, aí depois chegou para desktop, né? Web no caso. E tipo, de uma rede social, ela que era somente de foto, adicionaram uma feature de vídeos. Tipo, depois de um tempo a gente poderia adicionar vídeos nela, porque como era especificamente somente para foto, e tipo, adicionar vídeo foi algo novo na época. E hoje em dia, a gente vê o Instagram, a gente compara, né, se o Instagram ou é o Instagram mesmo ou é um TikTok da vida, né? Porque como adicionar os reels e tipo, é aquilo de scrollar infinitamente vendo vários vídeos curtos. Houve um ciclo, tá ligado, de mudança. E quando a gente nota que houve esse ciclo de mudança, houveram vários versionamentos da versão de 2013, 2012, que é essa aqui mais ou menos, para uma versão daqui de 2015, 2016 até uma versão atual, né? 2024, 2025, algo mais recente. E a gente nota que, tipo, provavelmente, provavelmente não, com certeza é o mesmo projeto com versões diferentes que, tipo, estão acopladas. E aqui também tem uma questão que eu coloquei, foi que realmente o versionamento evita perdas, porque ele realmente permite consultas de versões antigas e até mesmo voltar atrás de uma má decisão. Ou seja, tipo, quando a gente pensa, sei lá, o Instagram caiu. Vamos dizer assim, alguém colocou lá uma versão que simplesmente derrubou tudo e parou de funcionar. Seria mais prático demorar um tempo imenso para consertar, ou então, e tipo, ou então voltar ele para a versão antiga na qual estava funcionando e entender o contexto que tipo quebrou, tá ligado? Aí realmente essa questão de tipo vai evitar perda, tanto que, por exemplo, para uma empresa que tipo tem um software como algo base, sabe? Que tipo a cada acesso, a cada pessoa online, tá ligado? Aquilo gera lucro. Imagina você parar tipo de funcionar e tipo eu não sei, tipo uma empresa, o lucro dela cai ou as ações caem, saca? Tipo, o versionamento ele atinge bastante vários fatores, né? Seja no desenvolvimento de software de uma empresa que trabalha com software, é especialmente necessário, tá ligado? Ter um desenvolvimento legal. Aí já aqui é um ponto que a gente para e pensa, como é que o Git, a ferramentazinha, o site lá que a gente publica o código aberto, né? Que a gente, vamos chamar assim, entre aspas, né? Como é que ele ajuda no controle de versões? Para a gente entender, um repositório de software, vou ler aqui rapidinho, porque realmente foi o primeiro resultado do Google. Um repositório de software é um local de armazenamento de onde pacotes de software podem ser recuperados e instalados em um computador. Ou seja, um repositório de software vamos dizer aqui, eu tenho uma pasta que necessariamente ele tem o meu projeto, esse projeto vai ser usado para ser um repositório, ok? Aí, ele é um local de armazenamento, né, de onde pacotes de software podem ser recuperados e instalados em um computador. É, certo, eu tenho o meu projeto. Caso, por exemplo, eu queira compartilhar entre as pessoas para que, tipo, as pessoas colaborem com o meu projeto, eu não posso simplesmente manter localmente, né, na minha máquina, no meu desktop, no meu note, seja lá onde for. Mas sim eu poderia compartilhar ele num
lugar aberto, né, que seria o GitHub, ou tem vários, mas o mais usado é o GitHub. Tem o Bitbucket, tem vários, mas realmente o GitHub em si é o mais completo atualmente e acredito eu que seja comumente, tipo, que todo mundo pensa, a primeira coisa quando vai resolver um projeto é, beleza, vou fazer no GitHub aqui. Passando aqui o slide, cadê? Voltando. E aqui é uma figura que eu coloquei, que tipo, localmente, a gente, tipo, vários computadores aqui, mas a partir do momento que a gente trabalha, né, nessa questão de engenharia de software, tipo, a questão do versionamento de código, do compartilhamento com as pessoas de maneira remota é algo extremamente necessário. Já aqui, no gerenciamento de código, só para explicar para vocês, não sei se vocês estão também no meu mouse aqui, porque eu estou apontando aqui para esse V1, nesse... esqueci o nome agora. Nesse exemplo aqui, na versão 1 para a versão 2 aqui, existe essa linha aqui reta, né? E dentre elas existem as branches, que são tipo as árvores, que é uma ramificação do projeto. A partir dessas branches, tipo, a gente necessariamente adiciona novas funcionalidades ao projeto, a gente conserta bugs, faz novas alterações. Quando a gente trabalha com o versionamento de código, a gente nunca pode tipo alterar na versão principal, que é essa V1, porque quando a gente altera nela, necessariamente tipo, como eu falei no exemplo anterior, se a gente versionar nela e tipo juntar, mergear, né, fazer o merge para a versão 2, podem ocorrer alguns conflitos, tipo, eu na versão 1 eu subi um código no qual gerou um bug, gerou um exception lá que quebrou tudo. É extremamente complicado a gente fazer isso. Aí no caso, o que a gente deve fazer é criar branches, no caso que são as ramificações do projeto, e a partir delas fazer os commits, que é como tipo a gente guarda, armazena, né, todos os dados, todos os códigos que a gente vai mandar para mergear e criar uma nova versão. Já que a merge é só que, como fala, são a mesclagem de duas ou mais branches, porque um merge pode ser composto entre várias branches, não somente duas, mas normalmente acontece entre duas, né, que seria a versão principal e o commit. Já aqui, sobre instalar o Git, eu não vou começar a instalar aqui, porque realmente já está na minha máquina, eu teria que fazer um AVM e tipo instalar, mas eu posso mandar vídeos instalando, ou então vou tentar pegar meu PC pessoal para instalar para vocês, para ensinar, realmente, porque meu PC pessoal tá aqui do lado de formatar e tipo eu tô com outro aqui e não consigo fazer isso agora, mas eu posso explicar para vocês. Já o Gitflow, diferente do Git, que é aquela ferramenta que a gente usa, e o GitHub, que é o site no qual a gente joga nossos projetos, o Gitflow é nada mais nada menos que ele é um framework. Ele é um modelo que ele tem como objetivo auxiliar na organização do versionamento de código. Aqui esse é o Vincent Drissen, que ele que criou o Gitflow, né? Que realmente é um framework que tipo não como framework da, sei lá, a gente pensa framework sempre um React, um Angular na cabeça, mas não. É um framework de versionamento de código que ele ajuda, tipo, como a gente organizar o nosso código de maneira eficaz, que, tipo, a gente consiga organizar nosso código de uma maneira mais organizada, que seja benéfico, porque realmente é muito ruim você simplesmente trabalhar com um projeto e ele tá totalmente desorganizado e a documentação tá toda zoada. São coisas que realmente acontecem, né, no dia a dia numa empresa de software. E também, Vinícius, ele vai cobrar isso do projeto de vocês. É necessário que esteja tudo organizado. A questão do projeto, ele é um cara que realmente quer um projeto legal e tipo
a parte da monitoria eu explicando para vocês e vocês vão conseguir desenvolver isso. Já aqui, Vincent ele propôs, no caso, a gente dividir quando a gente usa o Git Flow, dividir em 5 passos, que é a master ou a main, a develop, a release, a hotfix e a feature. Vou explicar para vocês aqui. Aqui na master ou a develop, a gente começa aqui, né? O produto inicial da versão, né? Que a gente tem, por exemplo, beleza, a gente criou nosso projeto, ela está aqui na master, ok? Já a develop seria a questão do exemplo anterior que eu dei, que foi esse aqui. Cadê? Eita, passei muito, desculpa pessoal. Deixa eu voltar aqui. Aqui, o commit. Quando a gente olha aqui, é como se fosse aqui, ó, develop é o commit. Ele colocou aqui 4 e aqui, ó. No Next Production Release, tá ligado? Que ele vai realmente lançar a versão nova, né? Aí lançou aqui na master. Daqui lançou 2. Só um adendo assim, pensa na develop como o ambiente de desenvolvimento, onde você mais vai desenvolver o seu projeto, vai ser na develop. Isso. Boa, Pauline. Uhum. E a partir disso aqui, a gente sempre, como o Pauline falou, a gente sempre desenvolve aqui na develop. Aí sempre faz o merge e lança aqui, ó, a nova release. Sempre vai acontecer isso. Já aqui na feature, aqui a gente tem a questão da nomenclatura proposta. Realmente, só eu pulei isso aqui, eu esqueci de explicar. Quando a gente vai criar uma branch, a gente pode nomear ela, mas seguindo o Git Flow, a gente nunca pode nomear a branch que a gente tá. Tipo, beleza, eu estou usando aqui uma branch, não posso nomear ela como master ou como develop. Isso é um padrão de projeto, né? A gente tem que usar esses nomes necessariamente para cada passo, né? Aqui vão ser as branches normais, mas tipo, elas fazem parte do develop. Aqui são as branches normais da master, porque elas fazem parte da master. E aqui, vou explicar para vocês aqui, as features branches são branches futuras nas quais a gente planeja mexer no futuro. Como o nome fala, né? Feature, de tipo branches especiais, mas esse feature não é futuro, não. Features são branches especiais nas quais a gente vai ter que mexer no futuro. Só para ficar melhor aqui, para entender. Já nas hotfixes, não, calma, feature, release, foi mal pessoal, que realmente esse mapa aqui eu acho que eu não editei, não tá com um exemplo tão legal. Na release são onde a gente, por exemplo, no exemplo que eu dei do Instagram, na qual quando, por exemplo, a gente sobe uma branch que ela está com determinado bug que é crucial, aí quebra. Na release, a gente sobe apenas os bug fixes, né? Que seria onde a gente necessariamente conserta aquele bug e meio que soluciona um problema que nosso projeto pode estar dando. E tipo, eles são mergeados juntamente com a develop. E da develop, eles vão para master. Tipo, eles são aqui uma coluna um pouco mais especial, porque somente são usados para resolver bugs, seja críticos ou não, mas são necessariamente para resolver bugs. Já nas hotfixes, eles são resolvidos para a gente resolver bugs que tipo estão lá de maneira muito mais crítica do que tipo numa release. E tipo, o exemplo aqui, ele está em vermelho porque realmente é onde a gente consegue resolver aquilo que está quebrando aquele tendão de Aquiles no nosso projeto. É basicamente pensar o seguinte, que... Volta aí o slide. Uhum. É você pensar que esses hotfixes, que é os bugs, são aqueles bugs que o projeto não está
tá atrapalhando, o projeto não roda. Isso. E a release, o projeto tá funcionando, só que tem algumas coisas que você precisa consertar. Uhum. Boa, Paulinho. Vou passar aqui. Vou falar aqui sobre os comandos. Eu vou mostrar aqui como é que é. Não sei se vocês já estão familiarizados, né? Com o passo a passo do Git. Eu vou explicar para vocês como é que sobe um projeto do Git até o GitHub. Aí a partir daqui, eu vou explicar. Eu vou sair aqui do slide. Deixa eu fechar aqui, minimizar o OBS. Aí eu criei uma pasta aqui com o nome monitoria. Só um momento aqui, pessoal. Só vou responder aqui rapidinho. Comecei aqui. Vocês já têm familiaridade com o Git, GitHub? Já fizeram algum projeto usando Gitflow, alguma coisa assim ou não? Gitflow eu nunca usei, mas GitHub eu uso quase direto. Ah, massa. Uhum. Massa. Eu achei legal também perguntar isso, porque realmente hoje em dia, tipo, todo mundo tá bem familiarizado com Git, com GitHub. Aí, tipo, mas acho que tem uma parte que também não tá tão familiarizado, eu acho legal, né? Perguntar. Aí, tipo, eu vou subir agora, só um exemplo aqui, pra, tanto pra galera que vai assistir depois a gravação que não tenha mexido. Acho que vocês já estão bem mais acostumados com isso aqui. Basicamente, para a gente subir um projeto no GitHub, a gente tem que instalar o GitHub, o Git no computador. Cadê? Ah, Git. Massa. Maneiro, maneiro. Aí, basicamente, para a gente subir um projeto no GitHub, a gente tem que instalar o Git no computador. Deixa eu ver se eu vim aqui. Eu estou usando Linux aqui. Aí no Linux eu vou postar depois em cada sistema operacional. No Linux a gente usa o sudo apt, que é o super usedo, é tipo o super usuário faz. O apt eu não lembro muito bem, eu acho que é um pacote, se eu não me engano. E tipo, a gente tem que instalar o Git. Eu vou colocar a senha aqui. Aí vamos ver. apt é o pacote. Uhum. Aí eu vou mostrar aqui que eu já tenho o Git e a minha versão mais recente. Mas quem não tiver no Linux, só instalar aqui via terminal. Com esse comando aqui, aí beleza. Nessa pasta que eu criei agora há pouco, ela se chama monitoria, ela tem um arquivo chamado script.js, mas não tem absolutamente nada nele. Eu vou entrar aqui com o Visual Studio Code, eu uso o comando code ponto, aí ele vai e entra. Vou colocar aqui algo bem básico, um console log nesse arquivo JavaScript, um hello world aqui para completar, beleza. Um dos comandos principais que tem aqui no slide é o git init. Mas como é que eu coloco esse comando aqui? Só para entender melhor, no VS Code tem o terminal aqui, acho que todo mundo já sabe já. Deixa eu fechar aqui o outro. Tem um terminal aqui. Quando a gente abre, o terminal já está realmente dentro da nossa pasta. Caso a gente não esteja, né? Tipo, usando o terminal ou tente usar o terminal mesmo do Linux ou de qualquer sistema operacional, a gente clica com o botão direito, clica na pasta mesmo, clica em abrir terminal, ou então a gente abre nosso terminal normalmente, aí coloca ls para saber onde é que a gente está exatamente. Eu estou aqui em outra pasta não da minha área de trabalho. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Eu estou na minha pasta pessoal. Aí eu venho aqui, por exemplo, minha pasta do projeto está na área de trabalho.
vi aqui área de trabalho, eu venho aqui CD, que é o Change Directory, aí eu coloco CD, cadê? Cadê? Deixa eu ver aqui. Realmente, eu tô com esse Linux aqui, realmente não lembro o CD. Vou copiar aqui o diretório, porque realmente home, eu venho aqui ls, cd, Pera, Lucas, tu tá com a dúvida sobre o que é o comando ls? Não, é que eu fui sem querer. Ah, tá. tranquilo, tranquilo. Aí eu entrei aqui na área de trabalho. Já aqui, deixa eu dar um clear para apagar esse terminal, que tá realmente com muita coisa. Entrei na área de trabalho. Se eu vir aqui em CD, monitoria, que foi a parte que eu tinha criado, eu entrei nela. Se eu vir aqui, aliás, para ver o que tem dentro dessa pasta, eu vejo que tem um script de .js. Deixa eu apagar aqui. Segundo slide, a gente vem aqui em git init para criar um novo repositório no Git, beleza? Se eu vir aqui git init, ele vai vir aqui, ó, repositório vazio Git iniciado em home Diego, área de trabalho monitoria Git. Ou seja, eu criei um repositório remoto aqui na minha máquina. Aí tá falando aqui que tá usando a master como o nome da branch inicial. Pra gente entender melhor, eu vou explicar daqui a pouco sobre isso. E tipo, beleza. Eu criei um repositório remoto. Não, um repositório local na minha máquina. Mas e para eu fazer para mexer no repositório remoto? A gente vai trabalhar nisso daqui a pouco. Mas aqui seguindo o slide, eu poderia vir aqui e colocar o seguinte comando, git status. E nele ele fala que a gente está na master, que é aquela branch principal aqui desse slide. Não sei se vocês lembram. Cadê o slide? Cadê? Aí do local eu vou ter que transferir para o remoto, né? Certo. A master tá aqui no exemplo do git flow, por exemplo. Estamos aqui na master. Vamos dizer que essa aqui, ó, é a 0.1. Beleza, eu vim aqui, dei um git status, vi que meu arquivo não está monitorado aqui, ele não está no remoto, né? Beleza. Mas eu preciso colocar ele, já que eu quero trabalhar com outras pessoas. Só vindo aqui. Cadê? Beleza, eu dei um git status, eu vi que ele não estava. Aí a partir daqui, tem 3 comandos que a gente vai trabalhar depois, que é o git clone, o git checkout. A partir daqui, eu tenho que colocar aqui um comando que eu vou colocar tanto no slide aqui, que se chama git commit. O git commit, ele serve para salvar o estado no qual o nosso arquivo está, para ficar pronto para subir para o ambiente remoto, já que ele está somente no nosso local. Se eu vim aqui git commit.m, eu vim aqui colocar primeiro estado do arquivo, só uma coisa mais tipo uma mensagem normal. Eu venho aqui, epa, aqui ó, não está monitorado. Por quê? Porque antes da gente fazer o git commit, a gente precisa adicionar o arquivo git add. A gente poderia ou adicionar o nome dele, né? Script.js. Eita, deu um Ctrl. Eu vi um pouco errado aqui. Ou então a gente poderia adicionar git ponto, que no caso o git ponto ele vai adicionar absolutamente todos os arquivos. Por exemplo, se tiver 100 arquivos na nossa pasta, em vez de a gente adicionar manualmente um por um, a gente coloca git add ponto. Beleza. Se eu vim aqui em git status, a gente tá vendo que o estado do arquivo mudou aqui, ó. Tá até verde aqui, ó, new file. Aí mudando as séries submetidas. Aqui, ó. Arquivos não monitorados como estava antes. Quando não estava pronto para subir.
E aqui, quando eu coloquei o git add, eu adicionei ele está pronto para subir, né? Para um repositório remoto. Caso, por exemplo, eu tente tirar o arquivo, né? Eu posso colocar git remove. Acho que esse aqui, se eu não me engano, acho que é o catch ou é o stage. Isso que realmente são vários comandos. Só vou testar aqui para mostrar para vocês. Se eu venho aqui, git status, aqui, ele também pode o cache. Mas se eu venho aqui, ó, se eu mexer na seta aqui do teclado, para cima e para baixo, eu posso adicionar o comando que eu estava anteriormente. Se eu venho aqui, ó, de novo, git status, eu vi aqui, ó, que está o script.js. Eu adicionei de novo, beleza? Aí se eu vou colocar aqui, ó, junto com a seta, vou colocar aqui aquele commit que a gente tinha colocado e que não entrou. Agora foi aqui, ó, primeiro estado do arquivo, master. Aqui, ó, tem o nosso comentário que a gente colocou, one file change, um arquivo foi alterado, uma exceção, né? Aí criou aqui esse create mode, beleza? Voltando para cá, cadê? Acho que eu estava aqui nesse terminal. A partir daqui, a gente poderia colocar o comando que acho que está aqui no slide, que é o git pull. Cadê? Que é o git push no caso. Cadê o git push? Não está aqui. Mas se eu vim aqui, por exemplo, git push origin master, que todo mundo coloca, por exemplo, tá aqui, ó, fatal origin, aí does not appear to be a, tipo, ele não tá ligado a um repositório remoto. E aí, o que a gente faz agora? A gente tem que ter uma conta no GitHub, só para vocês entenderem. A gente trabalhou com um repositório local, que é o Git, e o repositório remoto, no caso, seria o GitHub. No caso, a gente vai, quem não tem uma conta vai criar uma conta, quem tem vai acessar. Eu vou acessar aqui minha conta do trabalho aqui. Eita, vai enviar um código para mim. Eu vou colocar o código aqui agora. Deixa eu só pegar aqui. Estão conseguindo acompanhar? Só uma dúvida. Caso não estejam, pode falar, tranquilo. A gente posso voltar a qualquer coisa. Aí eu vim aqui, eu entrei no meu GitHub. Aí aqui, na página inicial, eu posso vir aqui em Top Repositories, ou aqui Create New, aí New Repository. Eu venho aqui, aí o owner no caso sou eu, minha conta, eu posso colocar monitoria teste, só um exemplo, monitoria teste. Aí aqui é monitoria teste da aula de GitHub, por exemplo. Aí eu posso escolher se eu quero meu repositório público, somente, tipo, quer dizer, para todas as pessoas verem o que eu estou colocando nele, ou privado, tipo, somente eu ou pessoas que eu queira colocar, tipo, para verem. Aí eu posso inicializar esse repositório com um README, que é tipo um arquivo no qual a gente coloca informações sobre o projeto. Aí eu posso adicionar um git ignore, só para explicar para vocês, eu esqueci de explicar inclusive, que quando a gente cria um repositório, tipo, a gente colocar lá aquele git init, no repositório ele gera uma parte chamada git.gitignore, que se a gente colocar Ctrl H, aqui ó, ponto .git, no caso ela se chamava antes gitignore, aí ela vem de maneira oculta, aí ela significa que realmente é um repositório git, que está linkado ali. Se eu venho aqui ó, create repository, aí eu venho aqui, ele criou, mas e a partir daqui, como é que eu coloco o meu repositório local no meu GitHub? Essa é a questão. Quando a gente cria um repositório, necessariamente ele já
explica aqui, rapidamente, pra gente, tipo, ter uma noção do que fazer. Ele coloca aqui, ó, sobre ou a gente, aqui, ó, or create a new repository, ou criar um novo repositório com a linha de comando. Foi o que a gente fez aqui, a gente não tinha feito o git init. Aqui no git add foi porque ele tinha criado esse readme aqui. Aí ele fez aqui, ó, o que a gente tinha feito, o git commit, que eu adicionei aquele comentário aqui. Cadê? Primeiro estado do arquivo. Aí aqui, ó, no git branch, ele vai definir a branch inicial como a main. Normalmente estava como a master, não sei se vocês lembram, que tanto aqui no repositório tinha falado que era master, quanto aqui, deixa eu ver, no slide. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ou então, aqui ó, or push an existing, tipo, repository from command line, que tipo, ou a gente, no caso, pega aquele repositório que a gente já tinha, que é o repositório existente, e a partir da linha de comando dentro dele, a gente pode adicionar ele aqui, ó. Deixa eu dar um clear, só para lembrar para vocês, a gente está no repositório da monitoria que a gente tinha criado, e a gente tem aqui o ls, vou dar um status, realmente está tudo ok nele, a gente já adicionou. Se eu vim aqui, colocar esse comando aqui, que é o git remote add origin, a gente vai dizer, ok, o meu repositório local, eu quero que seja linkado com esse repositório remoto que eu criei agora. Se eu vim aqui, ok, não aconteceu nada mais. Se eu vim aqui, git branch, a gente vai definir a branch principal como a main, ok. Aí vai vir aqui o git push. O git push, no caso, ele serve pra gente adicionar as alterações que a gente tinha feito no nosso repositório local para o nosso repositório remoto. Eu venho aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, git push u, traço origin main. Se eu venho aqui nele, aqui ó, enumerating objects, aí foram enviados aqui ó, to GitHub, from minha conta aqui de Dragons, aí monitoria teste.git. Aqui a gente criou nova branch, e aqui ela se chama main. Aí, caramba, Diego, tipo, a gente fez todo esse processo, mas cadê o meu arquivo? Se eu vim aqui e dar um F5, a gente vai ver aqui, ó, que a nossa primeira branch aqui, que é a principal aqui chamada main, ela foi aqui, ó, foi para o nosso repositório remoto. Aqui, nosso primeiro commit, primeiro estado do arquivo aqui, ó, script.js, que é o nosso console log, o hello world que eu tinha colocado. Beleza? E aqui, ó, one commit, primeiro estado do arquivo. Aí, a questão que também eu ia falar com vocês é sobre deixa eu ver se não sei se eu falo sobre isso depois. Acho que melhor depois. Não, pera, é melhor agora. Se eu vim aqui, abrir nosso arquivo .js e clicar ponto, ou qualquer arquivo, pode ser em qualquer linguagem, sei lá, um Java, um TypeScript, um C Sharp. Se eu vim aqui no arquivo, necessariamente no arquivo, e clicar no ponto, ele vai abrir o editor web do VS Code. O VS Code tem um editor, quer dizer, o GitHub tem um VS Code tipo implementado, né, no GitHub Online. Se bem que o GitHub é online, mas tá carregando aqui, né? Realmente aqui, ó, é a mesma coisa. Eu acho muito interessante porque tipo a gente pode editar aqui online, caso, sei lá, a gente não esteja tipo com o desktop em si, né? Com o ambiente todo instalado e tipo, eu acho isso muito legal. Aqui tá carregando para vocês entenderem. Aqui a gente até dá um welcome pra gente, tipo, introdução ao VS Code para web. Se eu venho aqui, eita, monitoria teste não abriu por algum motivo. É porque realmente eu acho que já tinha um arquivo meu chamado monitoria teste. Mas, by the way, deixa eu vir aqui, entrar com minha conta. Pronto, abriu aqui agora.
se eu vim aqui e colocar, sei lá, vou declarar uma variável aqui. Conste, deixa eu ver, conste hora, são 15 horas, beleza. Vou colocar um ponto e vírgula aqui. Só uma coisa básica, console.log. Só pra gente brincar aqui rapidinho, não vou mexer tanto com código agora não. Se eu vim aqui, colocar esse const hora, declarei essa variável, coloquei para mostrar no console. E simplesmente eu venho aqui e salvo, né? Nesse ícone de branch aqui, ó, eu venho aqui, posso dar um commit e um push. No caso, o commit é aquele comentário que a gente tinha colocado, né? Aquele estado do arquivo. É como se a gente tivesse feito um git add. Aí, beleza, a gente adicionou o arquivo. Fez um git commit, beleza, vai ser um comentário aqui, vou colocar a mensagem. Segunda alteração. E dá um push. Eu vou clicar aqui para mostrar para vocês. Aí será feito com essas alterações. Elas serão enviadas diretamente para o GitHub, beleza? Foi enviado. Vou confirmar aqui. Realmente não tem nada para confirmar. Se eu venho aqui, entro no GitHub, venho aqui em monitoria teste. Aqui, ó, vocês estão vendo que houve a segunda alteração aqui. Houve 2 commits no nosso projeto, tanto o primeiro estado do arquivo quanto a segunda alteração. Se a gente vir aqui no script.js que a gente tinha mexido, tá aqui o const hora atribuído com valor 15 e a gente está exibindo aqui o valor 15. Beleza? Como eu falei no começo da monitoria, que tipo, para a gente trabalhar com um projeto a gente tem que criar várias branches e no final delas mediar, eu posso simplesmente vir aqui nesse ícone aqui do main, aí tem aqui o switch branches and tags, tipo find or create a branch, tipo a gente pode achar uma branch que está no nosso projeto já faz tempo. Para quem está mexendo com um projeto antigo, mas necessariamente no projeto de engenharia de software vai ter que ser um projeto tipo novo. E tipo, caso vocês queiram achar um projeto que tá cheio de branches aí, tipo, só pesquisar aqui, ou então criar uma nova, tipo, vou colocar, já que essa aqui é a main, vou colocar o nome da nova de nova main. É só pra gente testar e aprender, no caso. Aqui, ó. Essa branch está ligada com essa nova main, ok? Mas tipo, ok, tá ligada no meu repositório remoto. Mas no local, como é que tá? Já no local, se a gente vir aqui, ó, git status, daqui, ó, no ramo main. Mas se eu vir aqui, ó, git checkout, ele é um comando, no caso, que a gente pode trocar qual é a branch que a gente tá. Se eu vir aqui, git checkout, ele não criou nova main lá no repositório remoto. Se eu vir aqui, git checkout, nova main. Aqui, ó, git checkout, nome branch, que é esse exemplo aqui, mudar para uma branch existente. Aí a gente vê aqui, ó, path spec. Aí a gente fala que não tá dando nenhum match, tá ligado? Tipo, não tem nada. Se a gente vem aqui, git branch, só tem a main. Git branch é pra gente ver quais são as branches disponíveis que tem. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui e colocar o comando git pull. O git pull é um comando que ele vai alinhar as branches, todos os arquivos que estão na nossa branch local quanto na nossa branch remota e tipo juntar na nossa branch local. Se a gente vem aqui git pull, aqui, ó, ele vai mostrar que foi adicionada uma nova branch, que é a nova main que a gente tinha criado, e também ele vai mostrar que o arquivo script.js ele foi alterado. Aqui, ó, houve 5 inserções e uma deleção. Agora se a gente vem aqui no git checkout nova main, aqui, ó, a gente viu que realmente a nova main, a gente entra no nova main. Se a gente vem aqui, ó, git status, a gente está na nova main. Mas caso a gente queira voltar para nossa branch normal, a gente vem aqui em git checkout main. Aí mudou para main. Caso, beleza,
eu quero trabalhar aqui na minha máquina local. O que eu faço para trabalhar com a nova main na minha máquina local? Vamos lá. Se eu venho aqui, git checkout, a gente lembra que para mudar de branch, a gente vem em git checkout e coloca o nome da branch novamente. Se a gente vem aqui no VS Code, por exemplo, a gente viu que aqui ele está no nova main. Se eu venho aqui e altero, vamos lá, vou colocar aqui um let nome. Vou colocar esse exemplo aqui que ele deu, Lucas. Console log, vou adicionar aqui nome, beleza? Estou só adicionando acho que eu estou usando o Copilot aqui agora. Aí vou adicionar isso aqui que ele colocou, beleza? Vou salvar. Vou fazer aquele mesmo processo que a gente tinha feito, git status. A gente está na nova main, beleza? Mas o arquivo ele não está pronto para ser comitado, porque o que a gente tem que fazer é dar um git add. Ou a gente adiciona o nome do arquivo, coloca SCR e coloca o tab, ele vai autocompletar. Ou então a gente coloca o ponto, ele vai adicionar. Se eu venho aqui, git add, a gente já adicionou, né, com um ponto. Se eu venho aqui, git status, estou usando a branch aqui, o terminal aqui embaixo. A gente viu que está adicionado aqui o script.js. Ok, adicionou. Se eu venho aqui, git commit n, que é aquele comando que a gente... O git commit, no caso, só para lembrar, ele é como se fosse uma foto. Beleza, eu tirei a foto daquele determinado momento, como aquele código tá. Beleza? Eu venho aqui, git commit.m, e coloco terceira branch, não, terceira atualização. Eu sempre tenho que colocar a mensagem entre aspas duplas. Acho que aspas simples também vai, mas é mais pelo meu costume de colocar aspas duplas. Eita, coloquei commit com 3 M's. Lembre-se, commit é com 2. Aí foi o erro meu aqui. Aí a gente adicionou, né? Tirou aquela determinada foto do git commit, né? Aí você vem aqui, git push origem nova main. O git push aqui, lembrem que é aquele comando para adicionar do meu repositório local para o meu repositório remoto. Git push a gente adiciona, aí o origem é para onde a gente quer colocar, né? Na qual branch a gente quer colocar. No caso seria nova main. Adicionei aqui na nova main. Beleza, mostrou que adicionou na nova main. Se a gente vir aqui, deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Já atualizou, nem precisei dar um F5 aqui, ó. Nova main, mostrou que teve recent pushes, tipo, a gente mandou alguma coisa recentemente. Se a gente vir aqui, ó, terceira atualização, foi o título que eu tinha colocado lá no commit. Se eu vim aqui, adicionei esse let, essa variável com o nome Lucas, e adicionei um seu log para mostrar o nome dele. Se eu vim aqui, create pull request, beleza, vou criar um pull request. Normalmente, quando a gente trabalha no dia a dia de desenvolvimento de software, a gente sempre tem esse fluxo, né? De tipo, tem o nosso projeto master, como eu falei aqui, a gente cria as branches e a partir delas a gente trabalha e depois disso a gente abre o nosso pull request, que é essa aba aqui. O pull request é onde nossa branch vai estar e onde as pessoas do nosso time vão realmente falar como é que está a nossa branch, se tipo, precisa de alguma alteração, se não tem alguma boa prática, se tipo poderia ter um código um pouco mais refatorado e tipo a partir dela a gente consegue analisar, aí mudar caso tenha alguma alteração ou então subir mesmo, né? Fazer aqui o merge pull request. Se eu venho aqui, mostro o confirm merge, no caso, e aqui foi porque eu realmente atualizei, eu estou tentando correr contra o tempo, já são 3:09 e também tem que dar uma monitoria de JavaScript. Aí eu vou tentar correr o mais rápido possível agora, pessoal. Aí qualquer coisa a gente tira dúvidas depois. Aí eu fiz essa parte aqui, ó, do slide, só pra gente entender. Eu peguei o commit que tinha e mergeei na master. Aí, ou seja, se a gente vir aqui no nosso repositório monitorear teste, eu tô aqui, ó, na branch main. O que eu tinha feito, eu fiz um pull request, eu juntei
as alterações que eu tinha feito na novamente para mim. Se eu vim aqui, terceira atualização, 2 minutos, vai estar aqui, ó, a alteração que eu tinha feito. O nome Lucas e o console log nome, para mostrar. Tudo beleza? Tá, eu tô falando um pouco lento, rápido. Podem falar aí como é que eu tô. Tudo tranquilo? Alô, alô. Mandaram beleza aqui, tá? Ah, Tá massa, tudo beleza. massa, massa. Aí já aqui eu vou tentar pular, acho que acho que boa parte do pessoal já mexeu aqui no GitHub, eu vou tentar pular aqui o Merge, o Rebase. É porque eu vou tentar gravar o vídeo depois, porque realmente a monitoria de JavaScript eu tenho que dar rapidamente. Desculpa pessoal, realmente eu acho que eu falei muito. Porque eu acho importante dar, tipo, o passo a passo, tá ligado? Pra todo mundo entender, exatamente. Como eu falei também que o GitHub, ele é um site de código aberto, no começo da monitoria, também existe um comando no qual a gente pode pegar um repositório qualquer, caso ele esteja público. Primeiramente, é algo muito importante. Se ele estiver público, a gente pode pegar ele e simplesmente eu posso. Deixa eu sair aqui. Eu posso copiar ele da minha. Tipo, do GitHub para minha máquina local. Deixa eu ver aqui um projeto qualquer. Vou colocar Python, por exemplo, aqui na busca. Só pra gente mexer aqui. Se eu vim aqui e deixa eu pegar um exemplo qualquer. Deixa eu pegar esse aqui. É só pra gente exemplificar mesmo. Cadê? Se eu pego esse exemplo aqui, de um código aqui, um Python, provavelmente isso aqui eu tô achando que isso aqui é de um Pygame da vida. Eu vou tentar ver depois. É Pygame, sim. Uhum. É. Aí, por exemplo, eu poderia pegar esse repositório que ele está aberto e usar o git clone. O git clone é nada mais nada menos, como eu falei, a gente pega um repositório público. Eu vou abrir o terminal aqui, na área de trabalho, eu pego um repositório público e simplesmente colocar na nossa máquina. Eu vim aqui, colocar um git clone e copiar a URL daquele repositório. Eu peguei a URL necessariamente do arquivo, só para exemplificar para vocês. Se eu venho aqui, clone, aí ele mostrou aqui que deu um erro. Porque, deixa eu vir aqui. Acho que é porque tu clonou só uma parte e não o repositório todo. Foi. Isso. Se eu vir Esse aqui, repositório é muito grande. Tenta ver um. deixa eu ver um aqui. Torre de Hanoi aqui, só pra. É porque esse projeto aqui eu tinha feito. Deixa eu ver aqui. Torre de Hanoi. Em Oxo aí, tipo. Eu vou só pegar aqui um projeto qualquer e. Deixa eu ver se é aqui. Pode ser esse aqui. Se eu pego aqui ele, eu estou pegando o endereço inicial do projeto e venho aqui dar um git clone. Aqui, ó, do projeto inicial. Se eu venho aqui, eu vou vir aqui no meu desktop, que realmente meus ícones não estão aparecendo, não sei porquê. Deixa eu vir ordenar ícones. Eles realmente estão sumindo mas se eu venho aqui na área de trabalho, porque na pasta aqui, né? Não tem como mover, tá aqui, ó, Torre Hanoi. Aqui o index.
Tem até um disco aqui, ó. Mover. Eita, cadê? Deixa eu abrir. Tá na minha outra tela. Aqui, ó. Eu consegui abrir. Já nos conflitos, eu vou tentar explicar rapidamente, porque realmente eu preciso dar a monitoria de JavaScript e vou correr contra o tempo aqui para tentar terminar a tempo. Sinceramente, um conflito ele acontece quando duas ramificações diferentes editam a mesma linha de código. Por exemplo, na no nosso repositório que eu tinha criado, se eu venho aqui monitoria teste, e nesse repositório eu edito tanto o nova main ou a main na mesma linha de código, pode acontecer o conflito aqui. Como ele fala aqui, o conflito ele acontece quando duas ramificações, por exemplo, aqui tem duas ramificações, editam a mesma linha de código. Isso pode acontecer. Aqui no exemplo do Git Flow, tem a questão da develop, tem a questão da branch 1 e a branch 2. Se vocês notarem aqui nessa árvore, tem tanto esse balanço aqui como essa parte da árvore aqui. E quando a gente mescla tudo isso aqui, a gente vê que realmente acontece um conflito. Porque, beleza, a develop ela tá com esse balanço, mas se a gente cria uma branch e edita na mesma linha, realmente acontece conflito, porque ela foi criada a partir da versão antiga da develop. E tipo, não sei se vocês lembram tão bem, né, do que a gente tinha falado sobre o Git Flow tá bem conflituoso. Tipo, esse exemplo aqui. Aí no caso, eu não tenho como mostrar aqui pra vocês, mas eu vou falar rapidinho aqui pra gente partir pra JavaScript. E tipo, aqui no Git Merge, no caso, ele é um comando que ele resoluciona os conflitos que vai combinar várias sequências de commits em um histórico unificado, beleza. Eu tenho aqui um comando, né? O nosso projeto básico. A partir daqui, ele juntar todas as sequências que elas estão de commit para criar um novo commit, mas tipo tudo unificado e tudo como estando tudo resolvido. Já que no Rebase, ele é um comando que ele vai tipo, ele move ou ele combina tipo a sequência dos commits lá para um novo commit base. Tipo, beleza, eu tenho um conflito aqui que realmente não foi. Eu tentei fazer o merge e não foi. Aí tem outro conflito aqui que realmente, consequentemente, não vai porque conflitando, né? Ele tenta combinar todas as sequências de commits para juntar num commit novo que, tipo, esse commit base é o commit que ele tá, tipo, todo ajustado, sem os conflitos que estão acontecendo. Aí aqui, ele fala que o conflito, ele magicamente foi resolvido na força do ódio, porque realmente, somente, tipo, a gente usando o Rebase, ou, desculpa pessoal, ou o Merge, somente assim a gente vai conseguir resolver todos os conflitos que podem acontecer no nosso projeto. Já o Fork, ele é uma maneira da gente copiar nosso repositório e fazer alterações, né, sem alterar o repositório original. Aí realmente aqui a gente vai usar muito fork no projeto da monitoria, só para explicar para vocês. Aqui tem um vídeo que eu vou passar para vocês, não agora, porque realmente está sem tempo, como a gente resolve os conflitos do merge no Git. Ele está em inglês, deixa eu passar aqui. E o desafio, esse período a gente trocou o desafio, o Alexandre tinha trocado, aí ele vai passar depois para vocês. Não, mesmo eu não parei para editar o código, quer dizer, o slide dessa questão do desafio, não escrevi o novo, aí acho que ele vai mandar um PDF para vocês aí, realmente só para explicar para vocês. Cada desafio de cada monitoria, ele vale, no total, todos os desafios juntos, ele valem um ponto na média da disciplina. É literalmente um ponto na média da disciplina, não um ponto tipo na prova, é na média. Tem a média final, tipo, beleza. Vocês, sei lá, estão com 6,75, vamos dizer assim. Se vocês fazem todas as monitorias e tiram notas boas, vocês vão ficar com 7,75, tá ligado? Porque realmente vale um ponto na média. Aí vocês evitam de vocês pra final e, tipo, aprendem, tipo, é algo bem win-win, tá ligado? Tipo, a gente ganha, vocês ganham, é bem tranquilo. E a monitoria é algo muito de boa.
E, gente, é muito importante vocês se organizar nesse projeto, porque o tempo que vocês têm para fazer o projeto, É, realmente. na época que eu paguei, é uma coisa assim que quando chega é uma entrega atrás da outra, e é bom vocês fazerem os desafios para poder já garantir esse ponto e também aprender as coisas que a monitoria vai ensinando. Uhum. Sim, sim. Aí, Acho que alguém levantou a mão, tinha alguma dúvida? cadê? Ah, já baixou. Beleza, beleza. Aí só pra gente voltar aqui. É, no slide eu vou postar depois no grupo, no Classroom no caso. E aqui são só alguns links anexados que tipo, eu acho bastante importante caso alguém não tenha tanta prática. Ou quem já tem prática, tipo, aprender algo mais aprofundado, eu acho legal. E é isso, pessoal. Obrigado. É, agora, rapidamente, eu juro, eu vou muito rápido para a monitoria de JavaScript. Eu não sei se vocês também têm familiaridade, porque para o projeto eu vou, tipo, eu acho legal ou vocês mexerem com a tecnologia que vocês já estão acostumados, ou então mexer com a stack JS. Eu acho muito mais tranquilo, tipo, provavelmente as monitorias de... É porque realmente teve a mudança da questão, tipo, vai ter mais vibe coding nas monitorias, tá ligado? Tá, a gente tá mexendo com algo assim, mas normalmente, tipo, tanto a monitoria de back era com Node.js, a monitoria de front era com React, mas cabe a critério de vocês quais tecnologias, quais stack vocês querem fazer o projeto. Aí a gente fixa as questões de JavaScript porque realmente é algo, tipo, tranquilo de se fazer um projeto de JS, tá ligado? Como todo mundo já tem uma prática legal com JavaScript, com React, é algo básico no dia a dia do desenvolvimento. Aí a gente vai trabalhar agora. Eu vou fazer com vocês aqui, rapidinho, só mostrar coisas básicas do JS, tipo, eu acho que boa parte sabe, mas vou só mostrar aqui, eu acho importante. Para quem não sabe, existem dois tipos de dados no JavaScript que se chama const e o let. Eu vou declarar aqui um const, const, vou colocar 12. E o let, ué, não foi? Qual foi o erro? Vamos ver aqui. Eita, não declarei o nome da variável, desculpa. Const número 12 let n2 3. Para quem não sabe, o const ele é uma constante. Vem do constraint, né? Do nome em inglês. Nessa variável constante, se o tipo dela for constante, ela não pode ser alterada de jeito nenhum. Não vai ter um momento do código que tipo, ela vai ser alterada. E o let já é a variável na qual a gente muda. Tipo, comparado a outras linguagens que são fortemente tipadas, tipo Java ou deixa eu ver, Python tem tipagem dinâmica, ou então C Sharp, ou PHP, tipo, a gente sempre declara, né, o tipo da variável especificamente, a gente nunca muda nela. Já aqui, por exemplo, no JavaScript a gente tem um const e let. Se eu vim aqui, por exemplo, para nova variável, tipo let total, se eu vim aqui colocar número mais n2 e printar, por exemplo, aqui o log total, eu vou excluir aqui, vim aqui, vou interpretar aqui esse código. Não sei se vocês também sabem, tipo, que JavaScript é uma linguagem interpretada, no caso. A gente tem um interpretador que é o Node. Se eu vim aqui no... Acho que só... Aqui, ó. Aparece 15. Mas por que apareceu 15? Porque eu somei aqui uma const com let. Beleza? Mas se eu vim aqui e colocar um const total e interpretar de novo, ué,
cair na malícia do JavaScript. Eu só ver, deixa eu ver aqui. Const número 5. É algo muito doido o JavaScript, na moral. Se eu vim aqui com este total. Console.log. Tá me falando pra escrever em espanhol aqui, massa. É o total por. Por algum motivo somou. Mas eu sei por que não somou. Eu sei porque somou, mas se eu vim aqui colocar const total valendo recebe 17. Apareceu erro aqui. Apareceu erro aqui, cadê? Eu atribuí aqui 15, não foi? No número 1 mais soma número 2, o total, número 17. Ei pessoal, só um momentinho, deixa eu só ligar o ventilador aqui porque realmente tô com muito calor. Agora fez um calor massa, é só um momento. Alexa, liga o ventilador. Tudo bem. Voltei. Para nomes também, tipo const nome, se eu declarar um nome, vou botar Lucas aqui o exemplo que ele deu, e vim aqui, nome recebe Pedro, por exemplo, se eu vim aqui dar um console log nome, realmente ele está completando o que eu escrever. Aqui, ele realmente vai gerar um erro porque se eu vim aqui em node.script.js, ele mostrou aqui, ó, que Pedro, ele já estava sendo atribuído para Lucas aqui, o nome no caso. Deixa eu ver mais coisas aqui. Existem palavras também que... Deixa eu copiar aqui um documento que eu tinha feito antes. Aí fica melhor para explicar para vocês do que ficar escrevendo assim. Aqui. Só para explicar para vocês também. Vamos voltar. Antigamente, antes do ECMAScript 6, que é a nova versão do JavaScript, a gente sempre declarava o tipo do dado da variável como var. Tanto uma constante como uma variável que a gente vai mudar, né? Era sempre um var. Seja uma string, seja um número. A partir do S6, a gente dividiu entre const e let, como eu tinha explicado anteriormente. Const é para variáveis que são constantes, que elas não vão ser alteradas, e as let são as variáveis que a gente vai alterar. Como eu falei, seja string, número, float, double. Já a let aqui, ó, ela realmente declara uma variável com esse escopo de bloco. Que é isso, é bastante recomendado comparado à constante. Já a const, aqui ela declara uma constante na qual realmente o valor não pode ser reatribuído. Tipo, se a gente tentar mudar o pi, ele não vai mudar, sempre vai ser aqui, sempre vai ser pi. Já aqui no JavaScript existem tipos primitivos, que é tipo o texto, que é a string normal que a gente vê, que é a sequência de caracteres, o número, que é aquele inteiro normal, pode ser um inteiro ou decimal, o decimal aqui, que seria, por exemplo, o pi aqui, e o booleano, né, que é o true e o false. O nulo é o null, não existe nada no null. O indefinido é quando a gente não define um valor, tipo, a gente declarou a variável, mas ela não foi inicializada. A diferença entre o null e o undefined é que no null a gente declara, a gente diz que ele é nulo, já no undefined a gente não declarou absolutamente nada. E o symbol é tipo, ele é um identificador no caso, que a gente declara, e tipo, ele não muda. Ele realmente é um identificador único.
Já aqui, nesse console log, nesse type of nome, ele vai realmente exibir qual é o tipo daquela variável. Eu vou copiar aqui para mostrar para vocês rapidinho, vou criar um novo arquivo, test.js. Se eu venho aqui e coloco, por exemplo, texto no typeof, ele vai exibir um string. Então, clear aqui, um node test.js. Aqui, ó. É um string. Se eu vim aqui e colocar número, ele vai exibir um number. Se eu colocar o booleano, ele vai exibir o boolean. Se eu colocar o símbolo, por exemplo, ele vai exibir o symbol. Já que nos operadores, eu declarei aqui um exemplo rápido aqui, declarei duas variáveis, uma sendo atribuída com valor 10 e outra sendo atribuída com valor 5. Deu um console log aqui, é realmente normal como todas as linguagens, tipo a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão e o módulo, né, que a gente pega o resto. Já aqui na comparação, a gente vê aqui que existe a comparação com dois símbolos de igualdade e com três símbolos de igualdade. A com dois, por exemplo, se A fosse 10 como número e B fosse 10 como uma string, aqui daria true. Mas com 3, ele realmente compara se tipo, se A10 fosse number e B10, por exemplo, fosse string, daria false. Mas se fossem do mesmo tipo number, aí daria true. E já aqui, acho que a gente já sabe já que é o diferente, o tanto valor. Aqui é o maior que, o menor que. Aqui foi o exemplo que eu tinha falado anteriormente. Eu não sei se vocês lembram também do operadores lógicos. Aquilo, né? Não sei se você lembra de tabela verdade, que a gente vê isso em matemática discreta. Acho que todo mundo vê no dia comumente na programação também. A questão de ser aqui, ó, true and false, aí vai dar false, né? Porque o and é só true se os dois forem verdadeiros. Aí aqui, or. Se for true or false, vai dar true. Porque um pelo menos tem que ser verdadeiro. Aqui for diferente de true. Aqui não tem lógica, vai ser tipo false. Não true, aí false. Aqui é o if else, acho que todo mundo já está acostumado com isso. Eu vou passar rapidamente porque realmente o horário já deu já. Acho que vocês também já estão bem. Aqui é switch case, acho que todo mundo já trabalhou com isso aqui nas cadeiras de IP. While, for, aí a questão também da função normal. A função, cadê? Que a gente tem feito normalmente, né? Para chamar, a gente sempre usa, não vai usar bastante no nosso projeto. Existe a função normal, a anônima, que acho que essa redução é mais normais e tipo no JavaScript existe também. Desculpa pessoal, meu computador está coçando um pouquinho. A Iron Function, que é também muito comum mesmo para a gente usar. É uma forma bem moderna da gente escrever função. E tipo, ela consiste bastante, tipo, aqui são os parâmetros e tipo, dentro delas existe o corpo, né, do que a gente vai escrever. Cadê? Eu não tinha colocado entre chaves. Aí, cadê? Deixa eu ver mais coisas aqui. Os objetos. Por exemplo, existe a pessoa que ela tem os atributos dela aqui. Por exemplo, o nome Ana, a idade 25. Aí aqui eu coloquei uma saudação rápida, só para exemplificar. Tem a questão do arrays, que é totalmente normal, que a gente vê, tipo... E tem cada função em cada array, né? O push é quando a gente adiciona algo novo no final. Por exemplo, aqui, no último índice vai ser adicionado uva. Se eu usar o pop, a gente vai remover, por exemplo, o uva, se tiver aqui. No unshift, a gente coloca o QI aqui no começo e no shift a gente remove do início.
Acho que eu passei aqui também as classes também. É, aqui no caso eu tinha criado com o construtor. No caso a gente criou uma classe chamada animal. E tipo, o construtor no caso, ele vai servir pra guardar esse nome. Eu vou tentar fazer um documento com que exemplifique e tipo, dê pra melhorar a questão de orientação a objetos pra vocês. É, realmente aqui fiz um exemplo aqui do animal, que tipo, o animal faz barulho. Aí aqui tem o animal aqui, o Rex, tá ligado? Eu adicionei um new animal que no caso seria esse novo animal, que seria o cachorro. A questão do DOM, que é o Document Object Model, a gente vai usar bastante para mexer no nosso projeto web. No DOM, existem vários eventos que a gente vai mexer lá com as tags HTML, tipo, com basicamente boa parte do nosso projeto. Eu vou passar tudo aqui para vocês, só para explicar depois. E a questão das prompts, eu vou também explicar com mais detalhadamente no documento. A questão do try catch, acho que todo mundo já viu também, a questão de JSON. E set timeout, set interval, é quando a gente pede algo ao servidor, ou então tipo, ele retorna algo pra gente. A gente coloca um timeout, né, pelo nome. Aí a gente define o intervalo de segundos que a gente quer, ou tipo, qualquer outra atividade assim. E aqui o Fetch API, eu vou também explicar para vocês no documento e acho que para não ser tão longo, porque realmente já deu bastante hora e é isso, pessoal. Espero que tenha sido proveitosa a monitoria. Foi mal se eu falei bastante, realmente tinha muita coisa para falar e tipo, eu tentei falar no mínimo de tempo. Tentei ser o mais rápido possível, mas eu atingi o tempo da monitoria. Eu realmente espero que tenham gostado. A gente vai disponibilizar os slides para vocês. E no slide tem o e-mail da gente, a sigla do e-mail da gente. Aí qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Dúvida em algum exercício, dúvida em algum comando, alguma coisa, vocês podem entrar em contato. Pessoal, é a questão também que, tipo, não fiquem, tipo, não vou entrar em contato. Eu acho bastante importante no decorrer do projeto. Se a gente puder ajudar, a gente ajuda. Não tem nenhum problema não. Tipo, chegar assim, tanto no WhatsApp ou no e-mail. Estamos aqui realmente para ajudar. E, tipo, vocês irem bem na disciplina, tipo, qualquer coisa estamos aqui e é isso.